na Semana Universitária, o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Otorrinolaringologia promove uma ação para nos apresentarmos à comunidade acadêmica e mostrar um pouco mais dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos em nossas instalações. Eu, Andressa e Maria Luísa somos alunos de PIBIC do Laboratório de Ensino e Pesquisa e faremos entrevistas com ex-alunos que fizeram sua formação em nosso laboratório e irão compartilhar conosco um pouco de suas experiências. Hoje nós temos conosco Glauci Mara. Ela é formada em Fonoaudiologia pela PUC de Goiás e em Educação Física pela ESEFEGO. Realizou especialização em voz pelo Cefac e é servidora do GDF na Subsaúde, onde desenvolve o programa de saúde vocal voltado para o professor da Secretaria de Educação do DF. Boa noite, Glauci. Boa noite. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada por estar aqui conosco. Você poderia nos contar qual foi o seu projeto realizado com o laboratório e como foi essa experiência? Sim, o projeto que a gente desenvolveu, está desenvolvendo ainda, na verdade, porque ainda não foi, o mestrado ainda não foi concluído, né? E então, nós desenvolvemos um projeto dentro de escolas do DF, cujo objetivo era verificar se a disfonia do professor em seus graus, né, moderado, leve e severo, comparado com a voz normal, se essa disfonia interfere na inteligibilidade do que ele fala. E essa pesquisa buscou ser realizada dentro do ambiente mesmo de sala de aula. Quem foi testado, né, no caso, foi o aluno, foi o estudante, ele que ouviu essas vozes e ele foi o nosso parâmetro se essa voz é inteligível ou não. E qual foi a motivação para esse estudo e qual foi o resultado desse estudo? Na verdade, em 2012, mais ou menos, quando a gente estava começando ainda a desenvolver o programa de saúde vocal, além da palestra, além das oficinas, nós também fazemos uma avaliação de cada professor ali presente para saber se tem alguém que está correndo risco de adoecimento vocal ou se já está, né, acometido de alguma alteração vocal. Então, esses professores, eles fazem um exame de videolaringoscopia e depois esses professores, eles vão ser encaminhados. Então, nós encaminhamos esses professores para o exame de videolaringoscopia e, dependendo do resultado, esses professores, então, são encaminhados para o tratamento, seja na rede pública, seja em parceria com as escolas de fonoaudiologia, as faculdades de fonoaudiologia, tanto, né, as particulares, né, e às vezes com a UNB também, lá no hospital, né? E então esses professores passam por essa avaliação e em uma dessas avaliações eu encontrei uma professora que eu avaliei. Nós estávamos na sala dos professores, ela é frente a mim e eu avaliando ela, eu não conseguia entender o que ela dizia, porque a voz dela era tão rouca, era assim, grau 3, né, de rouquidão, de aspereza, assim, achei muito estranho e eu precisava pedir para ela repetir várias vezes a mesma resposta porque eu não conseguia entender e eu estava frente a frente com ela. E quando eu falei que eu queria encaminhá-la para um exame e fazer o exame de videolaringoscopia com probabilidade de ser encaminhada para um tratamento e tal, ela se recusou, falou que não precisava. E eu fui assim muito triste, né? Voltei para o trabalho e conversei isso com o Dr. Ronaldo, que é o meu co-orientador, e ele falou: "Nossa, Glaucio, que estranho, isso daria uma pesquisa". E a gente foi notando durante esses anos todos que nós temos feito esse programa, desenvolvido esse programa, que a gente encontra, assim,
professores, principalmente com disfonia leve, e depois com disfonia moderada, e ainda encontramos professores dentro de sala de aula com disfonia severa. Né? É mais raro? Mas a gente encontra. Nós fizemos um estudo faz pouco tempo também e ainda não foi publicado, que tem mais ou menos a porcentagem, né? Tudo descrito ali no estudo. Mas a gente ainda encontra professores com grau severo dentro de sala de aula, dando aula. Então, daí saiu a pergunta, né? Como será que esses alunos estão entendendo? Será que eles têm dificuldade? Será que pode ocorrer alguma dificuldade no aprendizado, na aprendizagem por causa desses problemas vocais? Então, isso motivou o estudo. E daí para frente, né, de 2013, a gente veio pensando como estudar isso, porque se eu quero fazer um estudo dentro de sala de aula, se eu quero simular alguma coisa numa cabine acústica, com o ouvinte usando fone de ouvido, esses estudos já aconteceram, já tem alguns estudos assim. Mas a ideia é saber como isso acontece na realidade, dentro de sala de aula, e isso dá assim um leque de viés, pode acontecer um leque de viés muito grande no estudo. A gente tem que controlar muitos fatores. Então, esse estudo foi muito difícil de ser feito. Eu demorei muito tempo pesquisando, tive a ajuda de muitas pessoas, inclusive do professor Eduardo, que é professor na UNB, ele me ajudou muito nessa questão da metodologia, como estudar isso, né? E aí, então, nós desenvolvemos o método para averiguar isso, que foi fazer os exames, primeiro escolher as vozes que seriam selecionadas. Nós escolhemos, nós conseguimos 4 vozes, uma que é a voz adaptada, normal, né, digamos, e as 3 qualidades vocais que nós precisávamos, de um total de 12 vozes que aceitaram participar do estudo. Essas vozes foram avaliadas por especialistas em voz, 3 especialistas em voz, e tiraram-se então 3 que se encaixavam, 4 que se encaixavam no que a gente desejava. Depois veio a seleção dos ouvintes, dos estudantes ouvintes, que tinham que se encaixar em muitos critérios. A gente fez alguns exames de processamento auditivo nessas crianças, além dos exames de audição. Nós selecionamos os estudantes também pelo seu desempenho escolar, pelo sucesso escolar, já que nós não tínhamos como aplicar mais testes para saber se tinha um desenvolvimento de linguagem, como que isso se dava. Então, nós partimos do pressuposto que um estudante que, sem ajuda de professor particular, de ninguém, ele consegue ir bem na escola, ter notas boas na escola. Então, esse estudante é um estudante que não tem problema de compreensão nem de entender, certo? Então, é um estudante que passaria no nosso crivo. Então, nós fizemos vários. Esses exames foram muito difíceis de serem feitos. Eu gastei mais tempo fazendo os exames para selecionar os estudantes, que deram ao todo 40, mas um não participou porque não estava presente no dia da aula. E depois, então, nós juntamos esses estudantes numa sala de aula, controlando o ruído externo. A gente mensurou o ruído ambiental, né, em sala de aula. Tentamos controlar também o ruído externo, porque a gente entrou com a direção da escola para a gente ter um ambiente mais silencioso possível. E ali demos as instruções. Então fizemos com que esses alunos ouvissem pela caixa de som, que foi posicionada bem no local onde a professora geralmente se posiciona à frente da sala de aula. E ali, então, eles ouviram as sentenças gravadas por essas 4 vozes. São sentenças
que foram tiradas de uma lista de sentenças da Maristela Costa, e essa lista e essas sentenças eles teriam que transcrever, né? É um ditado, né? Fizeram um ditado e elas transcreveram essas sentenças. E daí, então, nós tiramos o nosso material. Então, a gente ali avaliou a quantidade de erro, que tipo de erro que foram cometidos. E realmente a gente observou que houveram mais erros com as vozes moderada e voz severa. A voz normal, a voz adaptada e a voz com disfonia leve apresentaram menos erros, né? Então, aí a gente tem o critério que a gente adotou, que era mais ou menos. Então, acima de... eu acho que a voz severa e a voz moderada deram erros assim em torno de 86% de erros, né, de inteligibilidade. As outras vozes ficaram acima, em torno de 93, 94% de erros, né? Aliás, de acertos, tá? Desculpa, eu falei errado, é acertos, né? Então, quem apresentou mais acertos foram as vozes leve e normal, ou adaptada. E quem apresentou menos acertos foram as vozes moderada e severa. Então, deu para concluir que realmente a disfonia, nos seus graus, quanto mais grave a disfonia, maior a probabilidade da inteligibilidade cair para o aluno dentro de sala de aula, ok? Também a gente fez um estudo para saber assim, a possibilidade de um estudante cometer um erro se ele ouvir uma voz disfônica. E a gente concluiu também que quanto mais disfonia, quanto maior o grau de disfonia, maior a probabilidade desse estudante cometer erros, tá? De inteligibilidade. Então, esse foi o nosso estudo. Sim, nossa, extremamente interessante e importante. Então, aproveito esse gancho para te perguntar como esse estudo pode colaborar para a comunidade. Sim, eu creio que principalmente dentro da minha realidade de trabalho, que eu trabalho com os professores, e a gente sabe que ainda existe não sei se é uma falta de atenção do próprio professor para prestar atenção na sua voz, para tomar os cuidados necessários com a sua voz. E muito do que se tem falado sobre os cuidados vocais com o professor é por causa do professor, e tá certo, a gente tem que tomar cuidado, porque dali a voz não é somente um instrumento de trabalho, como dizem, né, por aí. É muito mais do que isso, né? A voz do professor é a identidade dele, é a forma dele se comunicar com a sociedade, com a família, dele se expressar. É claro que deve ser cuidado. Tem um outro agente também aí que entra no meio, que são as escolas. Então, se o professor adoece por causa da voz, a escola fica prejudicada. Por quê? Porque ela vai ter que tirar esse professor de sala de aula, vai ter que continuar pagando o salário dele e colocar outro professor no lugar. Então, a gente sabe que deve cuidar da voz do professor, principalmente o que tem se falado é em cima desses dois pilares, né? O próprio professor e a questão mesmo da escola que fica prejudicada, né? Mas existe também essa terceira pessoa que pode ser prejudicada por causa da disfonia do professor, mesmo se ele continuar dentro de sala de aula. A gente encontra professores que a gente faz uma avaliação na voz dele e fala assim, você tá com uma rouquidão severa, ou você tá com uma rouquidão moderada, você tá com uma alteração vocal, você tá com uma aspereza na sua voz, uma soprosidade, tal, grau 2, grau 3, quer dizer, a sua voz, ela está com algum problema, eles chamam rouco, né?
Então, você está disfônico, com uma disfonia moderada, uma disfonia severa. Ele, não, minha voz sempre foi assim. É muito comum a gente ouvir isso, mas eu nunca percebi. E ao mesmo tempo, ele está somente se desgastando mais, porque quando a voz está disfônica, por certo ele tem que repetir a mesma coisa algumas vezes, porque o próprio ouvinte ele solicita, olha, professor, eu não entendi isso, repete para mim. Então ele vai ter que repetir e com isso há um desgaste maior ainda do professor, a perda de tempo em sala de aula. Isso aí também nós sabemos que a disfonia tem sido muito pesquisada por causa das questões do que ela provoca no ouvinte, a sensação que ela provoca no ouvinte, né? Vai indo, o ouvinte fica irritado, até mesmo com aqueles professores que falam muito alto, ou então provoca um desinteresse por parte do ouvinte. Nós sabemos que a disfonia também, ela no próprio, digamos, a disfonia do professor, né? Ela prejudica nas habilidades dela de comunicação, na capacidade da comunicação, até mesmo no que diz a respeito à prosódia, a entonação da voz, né? A voz fica menos flexível e ela fica menos interessante também, né? Então, isso já tem sido estudado realmente, né? Que existe essa desmotivação por parte do aluno, né? Em ouvir um professor disfônico. Então, se você somar todas essas coisas, a gente sabe, e a gente, com esse estudo, a gente sabe que a voz, então, disfônica do professor, ela pode ser prejudicial, não só por causa do desinteresse que ela provoca no ouvinte, mas também ela pode ser prejudicial porque leva o ouvinte a não entender o que o professor fala. E em não entendendo, ele pode também não compreender o que o professor está explicando, né? Porque a compreensão é um passo além do entender o que é falado, né? Então, eu acho muito importante que esse estudo seja feito para haver uma conscientização maior, tanto no professor, quanto na escola, quanto também nas políticas, né, que são voltadas para os cuidados vocais dos professores. Não somente por causa deles, não somente por causa das escolas, né, do governo que tem que pagar por ele, por esse tratamento, pelo professor substituto, mas também visando o bem dos próprios estudantes, dos próprios alunos, do aprendizado desses estudantes. Sim, com certeza. Todo esse estudo é necessário para que a mudança realmente ocorra, né? E em relação à sua experiência com o laboratório, foi positiva? Você convidaria pesquisadores a se juntarem a nós? Nossa, foi a começar do doutor André, que me acolheu, assim, não era a área da pesquisa que ele estava desenvolvendo na época, e, no entanto, ele me acolheu, ele acreditou, né, nesse projeto, junto com o doutor Ronaldo, e depois veio a Luceni, que foi assim a pessoa que esteve junto, fornecendo o próprio laboratório forneceu o audiômetro para a gente ir até as escolas, fazer os exames, o aparelhinho de emissão autoacústica também foi fornecido pelo laboratório. Não só isso, mas como a área da audição não é a minha área é voz, então a Luceni foi comigo às escolas e deu todo o apoio, me ajudando a fazer os exames. Ela conseguiu estagiários da própria UNB que foram comigo também, me acompanharam nesses exames. E em todo tempo, qualquer dúvida que eu tinha, eles eram totalmente acessíveis, sempre estavam prontos a tirar as dúvidas, a ler os textos, a ajudar a melhorar os textos. Não, o texto não está legal assim e tal, tenta por aqui.
Então, foi uma parceria, assim, excelente. Eles compram mesmo, doutor André, a Luceni, todo mundo ali compra mesmo a briga, né, da gente. Então, assim, com certeza, eu indico totalmente, né, apoio, e que venham muitas pesquisas por aí que possam ajudar, né, em todas as áreas, seja da audição, seja da voz, seja do que for. Sim, com certeza. Bem, então, muito obrigada pelo seu relato, foi de muita riqueza para todos nós, e obrigada por todos que estão nos assistindo. Obrigada, foi um prazer. O prazer foi nosso. Boa noite. Boa noite.